Deus abençoe a todos, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Aonde você estiver, que Deus te abençoe de maneira grandiosa, de maneira gloriosa, com muita paz, saúde, prosperidade, tudo de bom da parte de Deus para a sua vida. Eu peço, por favor, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o seu like. Por quê? Quando você se inscreve no canal, que ativa o sino e deixa o seu like, o seu joia, você está dando oportunidade e dando credibilidade para o YouTube divulgar os nossos vídeos. Amém? Porque é um sinal que as pessoas estão gostando. Então, se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu like e comente sobre esse vídeo no nome do Senhor Jesus. Irmãos, por que muitas pessoas elas têm medo da sexta-feira 13, né? Algumas pessoas falam que o número 13 é o número de azar, mas não é verdade, gente. Se fosse assim, os discípulos de Jesus, juntamente com Jesus, não formavam um número 13, né? Os 12 apóstolos com Jesus 13, né? Então não tem nada a ver com o número de maldição. Mas as pessoas, elas questionam o número 13, porque é o número do azar, né? Falta de conhecimento, irmãos. E as pessoas ficam com medo de gato preto, ficam com medo de passar debaixo de escada, fica com medo de sair na rua, com medo de bruxas, né? Ou seja, a palavra do Senhor diz, aí em Provérbios, que nós somos libertos pelo conhecimento, irmãos. O conhecimento nos liberta. Porque tem muitas pessoas que ora, jejuma, canta, prega, pula, chora, fala em línguas, mas elas têm 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, que vive pedindo, faz jejum e não recebe. Porque às vezes elas fazem tudo isso sem conhecimento, sem o conhecimento. A palavra do Senhor diz lá para João 17, se eu não me foge a memória, é 17, 17, que o próprio Jesus disse, santificai-vos com a verdade, e a tua palavra é a verdade. Santifica com a verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos fala isso, irmãos. Então, às vezes as pessoas, por não ter conhecimento, o próprio Jesus disse, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E Deus disse, o meu povo sofre porque falta conhecimento à minha palavra. Uma certa vez, né, tem uma história de um garoto com seu pai, que olhou para o céu e viu um avião para cima das nuvens, muito pequeno. E aí ele questionou seu pai, que tamanho é Deus? Dia seguinte, ou dias seguintes, o pai levou ele no aeroporto e mostrou um avião para ele de perto. E o avião era enorme, muito grande, um Boeing, né? E aí o pai disse para o filho, assim é Deus, meu filho. Naquele dia nós vimos o avião para cima das nuvens, muito longe, era muito pequeno. Agora nós estamos vendo esse avião muito próximo de nós e muito grande. Assim é Deus. Quanto mais longe Deus está de nós, ou nós estamos de Deus, assim é Deus. Fica pequeno para nós. Não porque Deus ele é pequeno, mas porque nós limitamos Deus. Agora nós estamos aqui perto desse avião muito grande. Ou seja, quanto mais perto nós estamos de Deus, assim Deus se faz grande em nossas vidas. O avião naquele dia estava longe, por isso que ele era pequeno, porque estava longe. Agora ele está perto de nós e ele é muito grande. Assim é a história desse pai com esse filho.
quanto mais perto Deus está de nós, mais grande Ele fica em nossas vidas. Porque quando nós estamos perto de Deus, nós sabemos valorizar o tamanho de Deus em nossas vidas. E quanto mais longe Deus está de nós, mais nós podemos ver Deus pequeno em nossas vidas. Muitas pessoas têm medo, né? Muitas pessoas têm medo de gato preto, de escada, tem medo de bruxa, de bruxaria, de olho grande, de inveja, né? De macumbaria, de trabalho feito, porque elas estão longe de Deus. E por ela estar longe de Deus, é que elas não confiam em Deus e Deus se torna pequeno na vida delas. Por exemplo, por que as pessoas acreditam nos remédios, nos médicos, acima de Deus? Porque a verdade é essa. Como assim acima de Deus? É porque quando o médico fala alguma coisa para um paciente, ele escuta na hora. Ele passa até a noite acordado para não perder, né, o horário da tabela, né, e tomar o remédio. Porque ele acredita na palavra do médico, do advogado, né, do patrão, da patroa, do governo. E aí eles fazem tudo para não errar contra as autoridades humanas. E está certo, lógico que está certo. Só que o problema é que quando um pastor prega a palavra de Deus dentro da Bíblia, muitas pessoas rejeitam. Muitas pessoas rejeitam. Ele não dá a mínima ideia. Não dá a mínima importância. Por isso é que Deus me mostra que as pessoas vê os médicos, o governo, patrão, patroas, advogados, enfim, as autoridades humanas maior do que Deus. Por quê? Porque você vai confiar em quem você acredita. Você só vai dar credibilidade em quem você acredita. É ou não é? E não adianta você dizer que não, porque essa é a verdade, irmãos. Você vai acreditar em quem você, ou melhor, você vai dar ouvido, você vai dar ouça, você vai escutar quem você confia. E muitos pastores, às vezes, estão orientando, ajudando, é ou não é? As pessoas não estão nem aí. Tem pessoas que passam madrugadas, manhãs, dormem até na fila de um ponto, de um posto de saúde, para marcar uma consulta, porque ela acredita que o que o médico vai falar para ela, que o que o médico vai falar para ela vai ajudar ela. Essa é a verdade. Por isso que ela passa noites e madrugadas, às vezes num posto de saúde, mas não sai 8 horas da manhã para ouvir uma pregação da palavra de Deus. Por que ela não faz isso? Porque ela não acredita. Lógico, irmão, se acreditasse dava ouvido, se acreditasse dava crédito. Se o ser humano acreditasse na palavra de Deus, do tanto que acredita na palavra do médico, o mundo estaria melhor. O mundo estaria melhor. Essa é a verdade. Por exemplo, tem pessoas que dão mais crédito a remédio passado pelos médicos do que um remédio natural que foi feito pela mão de Deus. Tudo isso tem a ver. Tudo isso tem a ver. Essa é a verdade, meus irmãos. A verdade é essa. Por isso que quando o pai mostrou esse avião pequeno para o filho, era muito pequeno porque estava longe o avião. O avião estava muito longe, mas quando ele chegou no aeroporto e mostrou para o filho o tamanho do avião de perto, ele disse, ó, assim é Deus. Quanto mais longe ele está, mas ele é pequeno para nós. Não porque ele é pequeno, mas porque nós limitamos o poder dele. E assim também é Deus. Quanto mais a gente está perto de Deus, maior Ele é em nossas vidas. Por isso, irmãos, que muitas pessoas não é curado, muitas pessoas não é próspera e não é abençoada, porque elas não dão crédito, elas não dão ouvido à palavra de Deus da maneira que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a verdade. Elas preferem dar ouvido aos homens. Por exemplo, tem pessoas que preferem consultar um cartomante, um vidente, um espírita, um macumbeiro, do que ouvir a palavra de Deus. Porque ele acredita mais nos homens. Aliás, o ser humano acredita mais no mal do que no bem. Essa é a verdade, irmãos. Anda pelo Brasil afora.
o tanto de pessoas na bebida, na prostituição, no adultério, nos vícios. Por quê? Porque ela acredita que aquele momento é um momento de felicidade, mas não é. Essa é a verdade. E por isso que as pessoas têm medo de tudo. E a Bíblia diz que o medo produz o tormento. E o tormento, irmãos, produz a morte. Deus abençoe todos. Deus ilumine. Isso é profético, gente. O que eu estou falando é profético. Essa é a verdade. Eu peço, por favor, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sino, para que o YouTube venha recomendar as nossas mensagens para outras pessoas. Amém? Deus abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ainda tem dúvida, volta o vídeo e ouça novamente. Deus abençoe.